Que alegria! A gente está de volta no nosso segundo episódio. Vamos dar um uhul aí. Yes! Que legal, pessoal, a gente poder voltar e poder estar de volta na nossa conversa aqui, poder falar um pouco de Jesus. A gente sempre vai deixar nítido que esse podcast é sobre Jesus, na verdade, é sobre o que ele faz na gente. É feito por nós, mas o foco total é dizer sobre o que ele constrói na nossa vida, o que ele nos transforma a cada dia, o que ele vai nos transformando. Exatamente, nossas experiências, o que a gente tem aprendido com ele. E é muito bom. Desde já a gente quer pedir algo a você. Gente, se inscreva no nosso canal, por favor. Você que está no Spotify, vai lá rapidinho e se inscreva no nosso canal. Você não vai pagar nada, é de graça. No Spotify você segue, né? Isso, e no Spotify você segue a gente aí, porque a nossa intenção é sempre estar jogando um podcast, estar falando de Jesus. E a gente também quer que você comente, né, o que você tem achado dos episódios, sobre os temas, que você também nos dê dicas daquilo que você quer ouvir ou o que você quer que a gente comente. E vamos junto nessa, tá bom? Quase que não sai nesse, vamos junto. Mas o tema de hoje é quem somos nós como casal em Jesus. Isso. Mas a gente na realidade quer ampliar esse tema, não só nós como casal, mas você também que talvez não seja casado ou esteja solteiro no momento. E a gente quer também dizer para você quem você é em Jesus, não é verdade? Isso, a gente quer contar um pouquinho da nossa trajetória aí, nessa nossa jornada, né? Nesse nosso caminho de descobrimento de quem a gente é em Jesus. Que eu acho que a gente ainda está descobrindo, né? Todos os dias a gente vai aprendendo porque mais. Ele é tão grande, né? Não tem como a gente saber de tudo de uma vez por todas, porque ele é infinito, né? O nosso Deus, ele é grande demais, né? Quando a gente fala desse tema, a gente lembra da nossa adolescência, que foi quando a gente começou a namorar, ali para 15, para 16 anos. A gente comentou no primeiro episódio que nós temos 9 anos e meio de namoro, até a gente casar, a gente namorou tudo isso, e foram muitos anos. E se você pegar o Edu e a Vani daquele tempo pra cá, a gente é a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque a gente foi aprendendo muito. Claro, a maturidade ela vai chegando de pouco a pouco, mas o relacionamento com Deus também, ele é muito mais maduro hoje. Nossa identidade se constrói na relação, né? Na relação com o outro, na relação com as coisas, com aquilo que é importante pra gente, né? Então, é isso, a gente está se construindo todos os dias, né? Mas de lá para cá, acho que a gente aprendeu algumas coisas, né? Que a gente, de vez em quando, comete o erro de esquecer, né? Mas que a gente tem trabalhado nisso, em focar, né? Eu acho que um ponto central do que a gente foi para o que a gente é hoje foi abrir mão de muita religiosidade, né? Sim. De se despir, literalmente, de muitas... acho que muita tática que é usada às vezes no meio cristão, não sei se é essa a palavra, mas muitas vestes, vamos colocar assim, muitas roupas que são usadas no meio cristão, que na verdade você está carregando roupa demais, cara, que não é isso que você precisa utilizar. Não é pra ficar pelado não, gente. Não. É uma metáfora aí pra apontar pra você que, cara, tem coisas que Deus se apresenta para você de uma forma mais simples, né? E às vezes as pessoas... Nosso pastor falou numa pregação que às vezes Deus quer se apresentar para você como pai, mas você está reverenciando ele como se você fosse apenas um servo, sabe? Sim, e voltando um pouco no que eu disse, eu acho que para Deus mesmo, espiritualmente falando, tá, pessoal? Espiritualmente, eu acho que é para se despir, sim. Para se apresentar a ele sem nenhum tipo de vestes que vá querer mostrar para ele quem você é, porque na verdade ele já te conhece. Então eu acho que para Deus, cara, sim, é para você se mostrar a ele quem você é literalmente, sem nenhum tipo de título, de placa ou de algum tipo de coisa que você carrega do seu passado. Eu sou fulano de tal, consagrado, formado, teólogo. Gente, Deus não está preocupado com isso. Verdade. Não, né? Acho que isso lembra até do Adão, né? Da passagem de quando Deus, que a gente comentou. Deus pergunta para ele, né? Porque ele está se vestindo, né? Porque não era para ele se vestir de nada. Bom. Né? Acho que é isso, né? Deus quer ver a gente na nossa totalidade. Eu acho que eu até lembro assim de um paciente meu que falou na terapia, ele fala que
cara, aqui eu posso ser quem eu sou, sem máscara, sabe? Deixar todas as minhas máscaras. Eu acho que é assim que Deus quer que a gente se apresente para Ele, sem máscara, verdade. né? É. Sem forjar um personagem que a gente é super crente ou, né, o super-herói que consegue fazer tudo, que alcança tudo. Como... Não é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente seja filho, né? Que a gente se relacione e que a gente aprenda com nossos erros e que a gente busque a Ele quando a gente errar, porque é Ele que vai consertar a nossa rota aí. Não, é verdade. E falando sobre isso, às vezes a gente se veste muito dessas roupagens, né? Que Deus não se importa com isso, ou essas máscaras. E, cara, a gente vive um ativismo espiritual, né? Eu queria até colocar um ponto importante aqui sobre o que nos constitui, né? Cara, a gente, desde de novo ali, a gente serviu muito na igreja, né? A gente sempre foi muito ativo, mas essa atividade excessiva, graças a Deus, nunca foi só ativismo. A gente sempre serviu porque o nosso coração estava ali. Apesar da gente não conhecer Deus como a gente conhece hoje, porque a própria palavra vai dizer, né, gente, para a gente prosseguir conhecendo o Senhor. Ou seja, quando a palavra diz para a gente prosseguir, é porque tem muita coisa para a gente descobrir. Ou seja, Deus a cada dia ele se revela a você e você vai conhecendo melhor o nosso Deus. Então, a gente, apesar de novos, a gente era muito ativo na igreja. Sim. E ser ativo na igreja com o coração de servo, isso começa a despertar em você quem você é. Concorda? Verdade. Mas eu posso dizer que algumas vezes eu fiz algumas coisas no automático, sabe? Eu, Também. sendo bem sincera, assim. Também. Tipo, de que você tem que ir porque senão você não canta. E aí parece que você se torna uma obrigação você ir para a igreja. Você esquece um pouco do porquê que você está fazendo aquilo. É verdade. Não é o tempo todo, né? Não foi o tempo todo. Eu sei que Eu também assumo que eu já fiz isso. na maioria das vezes eu sei que foi porque a gente realmente gostava de estar lá. Nossa roda de amigos também estava lá. Tem diversos fatores, né? Como que a igreja foi importante pra gente se constituir socialmente também. Mas, cara, às vezes as coisas vão realmente no automático. E a gente precisa parar um pouquinho para refletir do porquê que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo. E eu acho que você ia até falar uma coisa importante sobre isso. Sim, eu separei aqui, galera, sobre o ativista, né? O ativista, na verdade, ele não gosta de servir. Vou olhar um pouquinho para a câmera, né? Para ser mais... A gente quase não olha. Mas o ativista, ele não gosta de servir, né? Ele tá ali mais para prestar os seus serviços. O ativista é um prestador de serviços. Ele não é um servo na qualidade de servir os seus irmãos, né? As suas atitudes, no caso do ativista, não mostram um coração generoso. Porque o ativista ele não está ali para doar, ele está ali para receber. Na verdade, ele vê tudo como um negócio. O ativista ele vê essa questão de estar ali fazendo como a oportunidade de obter algum tipo de lucro. Aí, pô, mas Juninho, mas o cara não recebe às vezes na igreja. Não, gente, mas é uma questão de status. É uma questão de... meritocracia também, Isso, né? Meritocracia, sabe? Dele, olha como eu estou aqui. Não, dele acreditar que Deus vai fazer alguma coisa só mediante o sacrifício dele, de estar segunda a sexta na igreja, sabe? Também, gente. Esse lucro que a gente está falando, porque ele não entendeu a mentalidade dele, né? Isso. Ou seja, esse cara, ele não sabe quem ele é em Jesus, praticamente, porque ele está vivendo essa produção gospel, né? A gente pode dizer assim, mas o coração dele ainda, sabe, não foi liberto desse peso dessa produção industrial, se é que eu posso dizer assim, como se fosse uma produção. Eu tenho que produzir, porque Deus quer que eu esteja aqui, senão vai acontecer algo, ou eu não vou ser salvo, sei lá. Tem gente que pensa assim. Então, cara, as coisas não funcionam. Como se fosse um robô, né? Você vai fazendo as coisas sem refletir nada, sem saber nem por que você está fazendo, nem para quê. E partindo do princípio que a gente serve a um Deus que é vida, né? Um espírito de vida, um Deus de amor. Deus não quer isso pra gente. Essa produção a ponto de você estar quase explodindo. Tem que estar na igreja, sai do trabalho, corre. Mas você tá nessa produção sem sentir no teu coração essa necessidade de estar ali para amar os seus irmãos, de servir os seus irmãos. E, gente, isso sim é um grande problema de identidade, né? Eu quero dar um exemplo aqui sobre alguns jovens que foram retirados da tua localidade ali. A gente vê que quando
aqueles meninos que Sabe, Misael, Ananias e Azarias, né? Senão a gente já quase ia trocar tudo já. na verdade, esses eram os nomes deles, mas talvez você tenha os conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Por isso que eu Abidênico. não sou eu que estou fazendo teologia, né? Já errei tudo. E ainda tem Daniel, que vai ser chamado de Beltesazar depois de um tempo. Esse aí ficou com o pior nome também. Assim. Mas tudo tem um sentido, né? Os nomes deles que antes tinham relação com Deus, com ali Elohim, né? Com um Deus que eles serviam, na verdade, depois são trocados por nomes que vão fazer alusão a deuses babilônicos. Ou seja, se você puder anotar essa daí, cara, uma das primeiras táticas que o diabo faz e tem até os dias de hoje, desde o tempo de Daniel até os dias de hoje, para que você esqueça quem você é em Deus, é mudar a sua identidade. Você, eu tô falando com você que está me assistindo aí. Cara, essa é uma das táticas. Se você tem passado por isso, sabe? Eu não tô falando que talvez alguém esteja te colocando um apelido. Não é questão de apelido não, gente. Mas é de alguém que vai trabalhar no seu interior mesmo para dizer que você não é aquilo que você é. Quando eles chegam à Babilônia, os nomes deles são mudados. Os babilônicos, o rei ele queria jovens de boa aparência, com uma certa sabedoria em ciência, e todos eles tinham tudo isso. E quando eles chegam lá, uma das primeiras coisas, cara, vamos mudar o nome desses caras, eles vão comer a nossa comida, vão se vestir com a nossa roupa. Só que esses jovens, eles eram tão firmados no Senhor que eles decidiram não se contaminar com a Babilônia. Não é à toa que eles não se prostram perante o ídolo que é levantado, né, de ouro e outros materiais preciosos. Eles sabiam quem eles eram e eles não estavam dispostos a abrir mão da identidade verdadeira que eles tinham. Sim. E acho que eles precisavam estar lá, né, para poder mostrar para as pessoas que é possível você estar num ambiente que não é o teu ambiente e você continuar sendo a mesma coisa, né, que você deveria ser, né? É verdade. Acho que isso mostra muita coisa pra gente, que quando a gente passa por a faculdade ou vai para um outro lugar, todo mundo já fala, caramba, aí vai se perder, vai começar a fazer coisas que não deveria fazer, mas, cara, isso daí não é uma verdade absoluta, né? Isso daí vai variar do teu posicionamento, da tua consciência de quem você é em Deus. Então, acho que é a gente conseguir influenciar o meio que a gente está. Né? É verdade. Não ser influenciado, mas influenciar. A gente chega a uma questão que aquele que sabe da sua identidade em Deus, ele sabe dizer não nos momentos corretos, não é verdade? Se você é firmado no Senhor e sabe que você vive uma condição de filho, a gente vai falar sobre isso biblicamente, a Vanise tem um versículo aí, já está separado? Ih, não tá não. Não tá, né? Mas a gente sabe que... Eu tenho um versículo aqui que eu separei. Você é demais. Mas quando a gente sabe que a gente é filho, a gente sabe dizer não, porque... E esse não, ele não entra na questão de medo. Gente, olha, a religiosidade nos faz dizer não por questão de medo. É verdade. A gente pode contar isso. Né? A graça nos faz dizer não por questão de amar ao nosso Pai. Sim. Isso é uma das maiores verdades que eu vivo na minha vida, aos dias de hoje, sabe? Por que eu digo não para muita coisa? Não é por questão de medo, mas é porque eu amo o meu Pai. E eu não quero entristecer o coração do meu Pai. Sim. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso se aplica tipo, em qualquer relacionamento, porque se você ama uma pessoa, você não vai fazer as coisas para magoá-la, você não vai fazer, porque eu tenho medo da pessoa descobrir que eu fiz isso. Não, você não vai fazer porque você ama, porque você respeita, então acho que é nessa mesma linha, né? Então, é isso. Pode ler que você... Efésios 1:5, gente, vai dizer que Deus havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Cara, esse versículo ele é lindo demais, porque Deus resolveu nos tornar filhos. Partiu dele. Sim. Ele, na sua boa vontade, na sua graça infinita, no seu poder, ele um dia decidiu, cara, eu vou amar primeiro esse povo. Não partiu nada da gente. Ele não precisava, né? Tem até uma música da Daisy Jacinto que ela fala disso, né? Não sei como o dono do universo decidiu pedir o meu coração, porque ele não precisava disso, né, gente? Não. Ele poderia ter criado a gente para amá-lo, assim, eu vou criar vocês e vocês vão me amar de qualquer jeito, mas ele não fez isso, ele escolheu deixar a gente
escolher amá-lo, né? Isso é muito legal. E esse versículo, quando fecha aqui dizendo que, pois este era o seu prazer e a sua vontade, ou seja, Deus teve prazer, cara, em me tornar filho dele. Verdade. Gente, eu não tenho nem palavras para comentar esse versículo, Uhum. porque mostra muito nessa carta que, cara, Deus nos ama de uma forma muito Sim. especial. Eu acho que quando a gente entende esse amor, as coisas mudam na nossa cabeça, sabe? Sim. Como você estava falando, essa questão do medo e do amor, a gente passou por essa situação de a gente escolheu, né, casar virgem, né, porque a gente acreditava nisso, É verdade. nessa premissa. A gente ainda acredita que existem realmente bênçãos, né, que o Sim. Senhor separa pra gente, mas a gente não acredita mais, porque na nossa cabeça, antigamente, essas coisas vinham como se fossem uma maldição. Se você você errou, você tá amaldiçoado, você vai estar fadado a uma vida ruim, de fracasso, porque você errou, porque como se não houvesse perdão, né? Exatamente. E aí a pessoa carregava um estigma e um peso, assim, uma marca sobre a vida dela, né? Porque a pessoa errou, fulano caiu. Tipo, era essa palavra, isso, né? Na igreja isso era muito pesado, né? Muito pesado. Eu lembro da época assim que eu era menor, era antes da adolescência, e eu ouvia alguma coisa assim, e as pessoas falavam de quem... falava que caiu, né? Fulano de tal caiu. Quando fala você que ficava caiu, escandalizado, né? você já sabe que é algo sexual, né? Aí, uau, a pessoa caiu. Como se não existissem outros pecados, né, Sim. gente? E depois de um tempo eu fiquei me perguntando, mas cara, e o pecado da fofoca? O pecado... Não existe. O pecado que Deus abomina, que é causar intriga entre os irmãos. Verdade. Às vezes isso passa batido, ninguém fala nada. O cara nunca era disciplinado, né? Ficava no banco. E era vergonhoso, né, gente? Sim. Era uma questão de humilhação. Às vezes acho que as pessoas nem tinham coragem de voltar para a igreja, porque era uma vergonha tão grande. Então depois esse entendimento mudou na nossa cabeça, sabe? E apesar da gente conseguiu casar virgem, graças a Deus. Sim. E graças ao meu irmão também, que é o nosso guardião da virgindade, Daniel, está sendo citado agora, que vai estar editando esse vídeo. O Daniel sempre estava em nosso meio. Sempre ao nosso redor. Não vou falar o de redor, porque aí já vai parecer que ele era o diabo. Mas ele estava sempre guardando a gente lá, estava sempre no nosso redor. Beijo, Dani. A gente te ama, Dani. Enfim, mas a gente, graças a Deus, conseguiu casar. E assim, era uma coisa realmente importante pra gente. A gente acha que isso fez diferença pra gente. Mas não significa que você está excluído das bênçãos de Deus se você errou, se você caiu. Cara, Jesus está de braços abertos. E hoje a gente entende isso. Hoje a gente tem esse entendimento, né? A gente... Eu quero dizer assim, gente, biblicamente falando, essa não é a vontade de Deus. Que você esteja em uma relação... Que não seja... Na verdade, o sexo é para o casamento. A gente entende isso biblicamente e a gente aceita isso também. Só que depois de um tempo da gente conversando sobre isso, a gente chegou à conclusão que, cara, e as pessoas que estão praticando, estão com a sua vida sexual ativa antes do casamento, cara, e essas pessoas, como é que vai ficar para elas? Elas não são alvo do amor de Deus? Será que elas não são alvo das bênçãos de Deus? E isso, na minha cabeça, eu não consigo imaginar isso, sabe? A gente não consegue mais pensar algo... Ou ter essa visão como a igreja sempre teve, algumas igrejas têm. A gente respeita a visão de cada um, a gente está aqui jamais para causar polêmica, mas a gente está aqui também para dizer que, cara, você que está vivendo essa situação nesse momento, Jesus te ama também, cara, e tanto quanto quem tá se guardando para o casamento, e ainda há solução para isso. Não, e é nele que você vai ter a capacitação para vencer isso. Exato. Porque sozinho a gente bota muito esse esforço na gente, sabe? Nossa. Eu acho que a gente teria se esforçado até menos se a gente tivesse a consciência de que é Jesus que e teria capacita. Chegado no mesmo objetivo. Eu acredito que sim. Porque é dele, né, a capacitação. A gente não tem força para vencer nada. Tanto que eu falo que o Daniel era o nosso guardião. Por quê? Porque, cara, a gente é humano. A gente erra, né? Enfim. A gente acredita que há bênçãos de Deus para você. Você que também está se sentindo mal por ter errado, por ter começado a vida de uma forma que você não queria ter começado, cara... O que importa é daí pra frente. O que importa é que Jesus, ele te ama e está te estendendo a mão ainda, sabe? Exato. E ele sempre vai estar te estendendo a mão, independente do erro que você cometeu. Tem uma frase do Dr. Rodrigo Silva, né? Como eu estudo teologia, pessoal, eu sigo muitos desses caras estudiosos, e o Rodrigo Silva
para mim, ele é um grande teólogo, um grande arqueólogo, eu admiro na sua parte acadêmica demais. E ele fala assim, cara, pessoas vão ser condenadas não por culpa de Deus. As pessoas vão ser condenadas pelo perdão que elas recusaram. Uhum. E isso é muito forte você ouvir isso. Sim. Porque nessa frase dele, ele mostra que Deus está todo o tempo, cara, com a sua graça disponível para nós. Sim. E basta a gente dizer sim ou não. E o poder, quando a Bíblia vai falar que, cara, eu coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe A vida. a vida. Ele dá o spoiler. Deus né? está falando, cara, escolhe a vida, cara. Eu tô aqui, ainda há tempo de você sair dessa situação. Ah, você está vivendo essa prática no dia de hoje? Cara, não importa, porque o meu sangue vai te lavar. Sim, é verdade. Não é? Verdade, é incrível. A gente também tem um livro para indicar que é do nosso pastor Sim. Maurício Fragali. Pessoal, É a gente muito quer bom. trazer uma dica hoje, cara, sua nova identidade. Pastor Maurício Fragali. Existe um ponto, né, que a gente gostaria de citar sobre quando você acaba não sabendo a sua identidade em Deus, que é o ponto de você ser submisso a coisas que você não precisa ser submisso. Sim. Você acaba sendo domado, não é verdade? Você acredita em coisas que você não tem que acreditar. Você adere à identidade que as pessoas criaram para você. Por exemplo, às vezes você foi criado num lar onde você ouviu diversas coisas, do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua irmã, ou seja lá de quem te criou, ou de fora da sua família, de um parente, alguma coisa de que você não ia dar certo, e isso vai ficando na sua cabeça. Se você não tiver a ideia de quem você é, isso vai se tornando uma crença que depois vai te prejudicar em várias coisas na sua vida. Então, assim, a questão da identidade ela é essencial para a gente, né? Para a gente saber se posicionar e tomar as nossas decisões mais assertivas, não entrar num relacionamento abusivo, não entrar numa questão Exato. de É nisso que eu queria chegar, e eu acho interessante demais a gente comentar sobre isso, porque não saber quem é em Deus, isso pode tornar essa pessoa vítima de um relacionamento abusivo. vítima de várias coisas, né? Na além verdade, disso. de uma vida medíocre, né, que Sim. você está vivendo porque você acredita que você não pode sair daquela situação, porque você não tem capacidade. Sim. Mas, cara, você é capaz, você é uma pessoa cheia de possibilidades e que está se construindo a todo momento, sabe? Então, acho que quando a gente toma consciência disso, de que, cara, não, eu posso, eu sou, né, quem Jesus fala que eu sou, quem Sim. Jesus diz que eu sou. A Bíblia tem vários versículos que ela fala quem a gente é em Cristo, que a gente Sim. é mais que vencedor, né? Que a gente é amado, que a gente é curado. Então, enquanto a gente começa a declarar essas coisas, elas vão se tornando realidade, né? Elas saem desse campo só espiritual e elas vêm também para nossa mente, para o nosso dia a dia, né? A gente vai tomando essa postura, né? Sim. Dia a dia. Tem um caso específico de Game of Thrones, se alguém vê aí. Verdade. Né, amor? A gente lembrou do Theon Greyjoy. Não sei se vocês já viram, né, gente? Spoiler aqui gente. também, né? Abaixa o volume. Mas se você não viu essa parte. Eu não sei, o nome dele era Fedor, era Podre, alguma coisa. Depende da tradução, né? Se você via dublado ou legendado. Mas acho que era isso. Mas ele se tornou animalesco, né? O cara era um filho de um rei e ele foi sofrendo tal uma lavagem cerebral que ele se tornou um escravo. Ele nem se dava conta de que ele era um cara. Ele era o príncipe das Ilhas de Ferro, cara. Sim. Mas por conta de tudo que ele ouviu e depois foi submetido ali. Sim, tortura, né? A tortura. Então, ele virou um animal, praticamente. Você não vai ser submetido a tortura, às vezes, mas talvez a tortura psicológica. Mas a falas mesmo que as pessoas falam, você vai ouvindo e você vai absorvendo aquilo e começa a achar realmente que você não é, ou que você é uma coisa que você não é, ou que você não é o que você é, porque no caso, né, Jesus te chamou para ser uma coisa. Sim. Olha só a analogia, cara. Ele era filho de um rei, né? O Theon era filho de rei. E aí ele se tornou um escravo, porque ele acreditou no que as pessoas falaram para ele. E aí, nos dias de hoje, como isso acontece? Você não vai ser preso igual ele foi, você não vai ser... talvez, da circunstância. Né? Mas na sua totalidade, no normal, talvez você não seja. Mas aí você vai ouvir uma música aí que está circulando, que vai dizer que você é isso, que você é aquilo, que você pode isso e pode aquilo. E na verdade isso, cara, é uma tática do inimigo, com certeza. É por isso que a gente tem que filtrar aquilo que a gente ouve. Não estou falando aqui que você não vai ouvir uma música boa, não é isso não, tá, gente?
Mas a gente precisa sim filtrar o que a gente vai ouvir, o que está alimentando o nosso coração. Porque se você ouvir certos tipos de coisa e você tiver com a sua fé abalada, a sua identidade, cara, ela vai começar a ser manchada. É verdade. Não é? E engraçado que eu abri aqui, eu tô lendo muitas cartas de Pedro. 1 Pedro, versículo... Calma aí, perdão. 1 Pedro 2, versículo 9. Perdão, gente, tá? Demora, mas é isso mesmo. Versículo 2, 9, vai dizer assim: mas vocês são nação eleita, os sacerdotes do rei, cara. A nação completamente dedicada a Deus. O povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos, isso mesmo, de Deus. Os atos poderosos de Deus, perdão. Que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Ou seja, cara, a gente foi escolhido para anunciar os atos poderosos do nosso Pai, cara. A gente é a nação eleita. A gente é uma nação, cara, dedicada a Deus. A gente pertence a Ele. Sim, e quantas vezes a gente não se dá conta disso, né? Sim. A gente se comporta como se fosse só um escravo, né? Exato. Nem essa postura de servo, de servir por amor. A gente às vezes se comporta como um escravo, que você é obrigado a fazer as coisas, você não serve, tá? Você tá obrigado ali a fazer aquela situação ali, a estar na igreja 24 horas por dia. Não é assim, gente. É servir por amor mesmo, é serviço. Ato de serviço porque você ama Deus, porque você quer agradar a Ele, porque você acha que, né, que, cara, eu quero ser grata a Ele, né? Quero ser grata, né? E na nossa vida como casal, isso refletiu muito, né? Apesar da gente, como eu disse no início, não era o que é hoje. Ninguém hoje, é o que era, né? Na verdade, todos nós crescemos em alguma área, a gente pôde evoluir, mas essa certeza, ela começou a entrar no nosso coração de pouco a pouco, apesar da gente falar aqui do ativismo que às vezes acontecia. Poxa, eu já fui tocar sem querer tocar, cantar sem querer cantar. Mas de pouco a pouco a gente foi entendendo que, cara, a gente é alvo do amor de Deus. E quem entende isso, sabe, essa graça maravilhosa que recebeu, isso acaba transbordando, né? Sim. E o relacionamento também acaba sendo afetado de um lado positivo para o que essa graça traz. Sim, verdade. Mas aqui a gente, cara, quando você vai em várias igrejas diferentes, você ouve muitas coisas diferentes. Então era um posicionamento meio esquizofrênico, né? Essa coisa do Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Sim. Também. Então você acaba criando, cara, como é que é isso, né? Deus ele é bom ou ele quer me punir? Eu passei por uma situação de eu fiquei doente, tive tuberculose, acho que Edu já falou no outro podcast. Sim. E foi uma pessoa lá em casa e falou que Deus estava me jogando no leito porque eu tinha feito alguma coisa errada. Sim. Isso porque eu tinha acabado de entrar na faculdade. Então as pessoas realmente julgam, né? Acham que você está fazendo e acontecendo porque você está na faculdade. Enfim, cara, eu sabia que não era Deus. Eu sabia que aquela pessoa que estava falando não era de Deus, porque... Enfim, não a pessoa, né? Mas a profecia não era de Deus. Porque não sentia isso, não senti paz no meu coração. Sabia que Deus não queria me punir de nada e que Deus não era assim. Na minha cabeça, eu ainda não tinha aprendido tudo sobre Deus, eu ainda não aprendi. Mas hoje eu conheço muito mais o meu Deus, sabe? Eu conheço muito mais o caráter de Deus. Eu sei que Ele é amor e que Ele não faria isso comigo. Enfim, é complicado mesmo, né? A gente vai mudando aos poucos, a gente vai aprendendo aos poucos, né? É engraçado que esse versículo 2:9, ele depois, o próximo versículo vai dizer assim que antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Caramba. Ou seja, cara, é saber realmente quem você é em Deus. Eu quero lançar uma pergunta a você que está nos ouvindo agora, ou aí nos vendo, ou vice-versa. Quem você é em Deus? Você já perguntou isso hoje para você, sabe? Chegou a essa conclusão? Quem eu sou em Deus? Quem eu sou? O que Jesus fez por mim? Porque a gente, cara, quer te impulsionar a sair dessa inércia de que talvez você esteja só produzindo na sua igreja, esteja só sendo um produtor gospel. Né? Nada contra os produtores, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu digo no ativismo mesmo. Você só esteja sendo um robô, uma máquina. E a ficha ainda não caiu que, cara, o teu pai, ele te salvou, que ele te livrou da morte, que ele te livrou, que as doenças que
possam acontecer, elas já foram destruídas pelo poder de Jesus. Sim. De que ainda a gente seja acometido de alguma coisa nessa terra. Cara, Deus, ele já venceu qualquer enfermidade, cara. Verdade. O seu corpo, esse corpo material aqui que você está vendo, esse corpo de carne aqui, ele não é o que te define. O que te define é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Exatamente. E você tem direito à vida eterna. São essas verdades que vão entrando dentro de você, dentro do seu relacionamento, e as coisas começam a mudar, tanto emocionalmente, financeiramente, porque a partir do momento que você entende quem você é em Deus, cara, você se desprende dos bens materiais, você começa a dizimar mais, você entende que o dízimo e oferta, ou que seja, não é uma questão de lei, sabe? De que você precisa dela, não é um carnê mensal. Não é uma mensalidade. Não é uma mensalidade, é porque você ama o seu pai e você está ali contribuindo com a sua comunidade local, você está agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem dado a você, você está plantando semente. E também essa questão do relacionamento, cara, às vezes ainda não está no nível que você está imaginando para você, mas começa a semear isso também, Sim. né? Começa a semear no teu relacionamento, começa a declarar sobre ele, sobre a sua vida, sobre o teu emprego, sobre as circunstâncias, porque, cara, nem sempre as circunstâncias vão estar a nosso favor, não, gente. A gente sabe que existe também uma guerra espiritual, que existe um mundo espiritual e que ele que rege o nosso mundo aqui material, né? Então, assim, cara, começa a declarar as coisas e começa... A gente passou por uma situação dessa, a gente estava passando um momento difícil na nossa vida. Sim. E aí a gente começava a declarar, cara, mas não é possível, eu sou muito azarado e tal. E começava a reclamar, sabe? E fazia até piada com a nossa situação mesmo. Eu era muito ansioso, cara. Sim, mas a gente levava isso, assim, até na brincadeira, assim. Só que a gente começava a proferir essas palavras que, cara, a gente não tinha noção do peso, né? A Bíblia fala também, eu não lembro agora o versículo, mas é que assim como o homem se vê na sua alma, ele é, né? Então, verdade. Cara, se você está se vendo como um derrotado, como um perdedor, então isso está refletindo na tua realidade. Então, o pastor Maurício Fragali fala isso, de, cara, a boca fala que o coração está cheio, mas também começa a encher o teu coração do que a tua boca fala. Então, faz esse trabalho inverso, começa a falar. Sim. Antes de você sentir alguma coisa. Você não precisa estar sentindo que você está próspero para você falar, mas começa a falar isso e depois você vai sentindo que você é próspero e as coisas vão mudando ao seu redor, sabe? Começa a profetizar mesmo essa realidade. Eu trouxe aqui, pessoal, uma carta, depois eu vou deixar o link aqui para que você possa lê-la na sua integralidade. Obrigado. Essa carta foi encontrada em 1436 em Constantinopla. A gente não sabe quem escreveu essa carta, mas a gente sabe que esse cara era um cristão e ela é endereçada a um tal de Diogneto, o nome do cara, né? Talvez você já tenha lido essa carta, estudante de teologia geralmente sabe muito sobre ela, né? Já ouviu sobre ela. E esse Diogneto, ele estava interessado em saber quem era esse povo, cara, que se reunia em casas, que era perseguido, mas se multiplicava de uma forma absurda. Que por mais que a dor viesse, por mais que falassem contra eles estavam sempre de pé, sorrindo, dispostos a pregar esse Cristo ressuscitado, né? E aí esse cristão vai escrever Diogneto com muito amor, né? Cara, é um discípulo mesmo de Jesus, esse cara que escreve. Mas alguns trechos que eu vou separar aqui, ele vai dizer assim que essas pessoas, né, eu vou complementar aqui, elas vivem na sua pátria, ou seja, falando dos cristãos, mas como se fossem forasteiros, participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Cara, como esse homem sabia quem ele era em Deus. E eu imagino esse Diogneto lendo essa carta. Se ele não chorou, na verdade eu acredito sim que ele tenha chorado e tenha aceitado Jesus, porque as definições aqui foram muito palpáveis, precisas. Esse homem sabia quem ele era em Jesus. Ele, por mais que
fosse preso depois, anos após, quando ele escreveu essa carta, mas ele sabia que era filho de Deus e que a vida eterna era um destino que ele viveria, que ele iria, na verdade. Verdade. Acho que para resumir tudo, a gente pode falar que, cara, quando você sabe quem você é, todo o resto vai fazer sentido para você. Todos os teus relacionamentos, tudo isso vai seguir essa linha, sabe? Você não vai deixar ninguém passar por cima de você, porque você sabe quem você é. Você não vai ser arrogante com ninguém, mas você vai falar, cara, não é assim, porque eu sou filha amada, eu sou... Você tá lendo aí, eu fiquei desconcentrada aqui. Não, é porque eu achei muito interessante uma parte aqui, cara, que essa carta é linda demais, né? Ele vai dizer assim que esses cristãos, eles obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis, né? Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados, são assassinados e, deste modo, recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Ou seja, pregando a palavra, né? Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. Injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. E por aí ele vai... Nossa, é demais essa carta. Você Desculpa. gosta muito, né? Sim, eu amo essa carta. Desculpa a gente atrapalhar. Não, é só que eu perdi o raciocínio aqui que você não estava interagindo. Corta, vamos voltar. Ai, meu amor, desculpa. Não, mas é tudo porque bem. essa carta aqui é Tá demais bom. mesmo. Vou até apagar aqui, senão vou ficar lendo. Senão a gente não consegue terminar. É verdade. Tem que ver aí quanto tempo que falta, que da última vez a gente passou do nosso horário. Não, a gente tá no horário ainda. Tá no horário ainda? Mas, gente, quer continuar ou eu continuo? Não, pode continuar. Ah, tá. Não, a gente quer trazer isso pra vida de vocês, pro relacionamento de vocês. Cara, saiba quem você é em Jesus, quem você é em Deus. Sim, exatamente. Guarde seu coração. Tem até um versículo aqui que fala, que é Provérbios 4:23. Ele fala, acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nossa. Então, cara, guarde seu coração, não deixe as palavras entrarem, não deixe isso criar raiz, sabe? Mesmo que entre pelo teu ouvido e te machuque na hora, assim, cara, mas não deixe isso fazer morada dentro de você, sabe? As palavras contrárias, elas vêm, às vezes a pessoa vem, é no teu trabalho, em vários lugares. E até mesmo exterior mesmo, às vezes o inimigo vem e sopra uma coisa no teu ouvido, te fala que você não é capaz, mas guarde seu coração, não deixe isso entrar, tenta sempre afirmar que não, eu creio que Jesus vai fazer na minha vida, ainda não chegou, mas vai chegar, o tempo vai chegar e começa a afirmar isso para todas as suas áreas, sabe? O teu relacionamento com as pessoas, com o teu relacionamento com os seus pais, com todo mundo que foi importante para você. Eu quero encorajar aqui a você que se enquadrou em algum tipo de dificuldade que a gente apresentou aqui, até relacionamento abusivo, não é verdade? Cara, procura ajuda, procura um profissional, um psicólogo, procure um pastor, seu pastor de confiança, alguém que vai te abraçar. Você que ouviu a gente falar sobre, cara, ainda nada está perdido na verdade. Jesus está esperando você para viver uma vida plena na vida dele, nas mãos dele. Então, cara, procura também seu pastor. Você que está vivendo uma dificuldade, talvez que não consegue parar com as práticas, algo dessa forma. Gente, primeiramente, tenha calma, tá? E saiba que na cruz tudo foi vencido. E você tem direito a isso também. Sim, ele te capacita, né? Então, relaxa e descansa nos braços do teu pai, descansa no... Confia, busque a Jesus, busque ajuda, porque ele pode e ele faz, e na quanto verdade. mais você conhecer a Deus, mais você vai saber quem você é também nele, sabe? Então, busca conhecer a Deus de verdade, sabe? Um relacionamento íntimo com Deus, né? Não com a religião, mas com Deus mesmo, sabe? Você vai num lugar onde você ouve, ó. Ouçam. Eita, caramba, deu ruim agora. Vai num lugar onde você possa ouvir uma palavra descontaminada, sabe? Porque é tenso, né? Também pra você não ficar ouvindo qualquer coisa. E é isso. Ele vai te guiar nas suas decisões, nos seus relacionamentos, enfim. Sabendo que a palavra, cara,
ela é a voz de Deus, tá, pessoal? A gente quer firmar isso aqui nessa noite, nesse podcast, a gente sempre vai firmar. A gente tem certeza, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus para nós nos dias de hoje. É a inerrância, né, da palavra, Sim, cara. É porque nisso que a gente existem crê. pessoas que pegam e tiram do contexto, Sim, descontextualizam e não levam em consideração. A gente quer encorajar você a buscar bons líderes espirituais, tá, gente? Pessoal, o teu líder tem que te fazer, o teu pastor tem que te fazer pensar, cara. Sim. Ele tem que te fazer ter curiosidade, crescer, sabe? Estudar. Se esse cara não faz isso... Sim. Você lembra daquela situação que o cara pegou e leu a Bíblia e falou vai e adultera e adulterou? Sim, então, passou no Fantástico. Exatamente. Cara, a gente tem que tomar cuidado também, né? Foge disso, gente. Então, a Bíblia, ela não erra, né? Mas as pessoas erram. Então, cuidado com quem você tá ouvindo aí. Tá bom? Verdade. É só isso mesmo. Pra né? gente resumir, quem a gente é como casal em Deus, a gente é amado. Sim. A gente faz parte dos sonhos dele, na verdade. A gente foi projetado por ele, a gente foi criado para dar certo. E a gente sabe que ele tem um futuro bom pra gente, né? Brilhante. Enquanto casal, que ele quer coisas boas pra gente e que mesmo que a gente passe os nossos momentos difíceis, ele sempre tá ali sendo nosso socorro e tem um plano bom pra gente. Pra gente sair de qualquer situação que seja. Então, assim como é na nossa vida, a gente também acredita que é na sua vida também. Então, conheça seu Deus, se conheça também, né? Tem um processo de autoconhecimento. É verdade. E é isso. É isso, muito bom, gente. A gente tá fechando hoje mais cedo, né? Vai porque da outra vez a gente falou demais. Mas é assim mesmo e que legal, mais uma vez, receber vocês na nossa casa. É verdade. Mais uma vez, cara, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva aí no Spotify Deixem também. dicas, fala aí o que vocês gostaram, o que vocês acharam mais ou menos, ou ruim. A gente vai ajustando também, né? né? A gente vai melhorando de pouco a pouco. É verdade. E falando de Jesus nas redes, porque, cara, Deus é bom demais. E nós o amamos muito. E a gente quer que as pessoas sintam esse amor de Deus também, através da gente e da nossa vida. Tá bom? Verdade. Tamo junto. Um beijo. Beijo. E até a próxima, né? Valeu. Tchau, gente.